Amém, pessoal. Nós tivemos uma queda aqui na conexão mais uma vez. Eu queria que vocês dessem um feedback aí, se agora está tudo certo, se conseguem nos ouvir bem. Em nome de Jesus. Como eu falei, né? A nossa conexão com a internet está fraca, mas a nossa conexão com os céus não. Amém? Dando um feedback aí sobre o som, vocês estão conseguindo? Para a gente retomar aqui e já ministrar a palavra que o Senhor tem do coração dele para nós. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Tá tudo certo? Estão conseguindo ouvir a gente? Tá difícil, né? Mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? A palavra diz. E vamos direto para a palavra, né? Aproveitar que voltou aqui e vamos ministrar a palavra. A gente estava aqui cantando, adorando A gente Senhor. continua adorando aqui, né? Porque a gente está adorando o Senhor. Depois que a gente viu que nós não estávamos conectados. Mas glória a Deus. Eu creio que a semana que vem a gente já vai estar, né, em nome de Jesus, lá no salão, né? Amém. Em nome de Jesus, essa semana a gente vai tentar dar uma pegada firme, para que domingo que vem a gente possa fazer a nossa ceia, né, lá no salão, em nome de Jesus, né? Esteja intercedendo por isso, esteja orando por isso, em nome de Jesus, para que a gente possa estar lá juntos, em nome do Senhor Jesus, né? A gente queria muito, né, hoje poder já ter iniciado o nosso primeiro culto do ano lá, mas não foi possível. Mas em nome de Jesus, domingo, se Deus quiser, estaremos ceando juntos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Bom, eu quero, sem demoras, compartilhar uma palavra com vocês, né? Uma palavra que o Senhor me deu nessa tarde, enquanto eu estava orando, enquanto eu estava ali buscando a presença dEle. E Ele me deu essa palavra, e eu quero compartilhar com vocês. É uma palavra muito conhecida, mas o Senhor trouxe algumas revelações ao meu coração, ao meu espírito. Eu queria compartilhar em nome de Jesus. Uma palavra pontual para os nossos dias, para a nossa realidade, para aquilo que estamos vivendo, né? E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar ao teu espírito, ao teu coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém? A gente vai deixar combinado assim. A gente tem aqui alguns irmãos que estão com a gente aqui, né? E eles vão fazer o quê? Se a live travar, eles vão ver ali onde que travou e tal. A gente vai dar uma pausa e vai retomar, para a gente não perder, porque o louvor ainda passa, né? A gente travou, a gente continua cantando, adorando, porque o louvor é individual, né? A gente está ali adorando o Senhor, não tem mais... A palavra, ela precisa ser compreendida, e ela é mais importante de tudo, amém? Então a gente vai fazer assim, amém? Eu queria que você abrisse aí, se você está na sua casa, abrisse no livro de Ezequiel 37. Eu vou ler com vocês, depois a gente vai meditar nessa palavra aqui em nome de Jesus, amém? Diz assim... eu vou ler numa linguagem de hoje, uma tradução de hoje, uma linguagem bem interessante para que você possa entender também. Amém? Diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. E ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que haviam muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. E ele disse: Profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto: eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei. Deixa eu achar aqui. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo.
Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho e eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. E o Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. E eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora, e ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Irmãos, que palavra, né? Às vezes a gente lendo, passando, né? Fazendo uma leitura simplesmente num texto como esse, numa palavra como essa, nós não nos atentamos para as grandes realidades daquilo que Deus está querendo dizer através de um texto como esse. E nós precisamos, né, trazer essa realidade, né, trazer tudo para a nossa realidade, para os nossos dias. E esse texto aqui, enquanto eu estava lendo ele, enquanto eu estava meditando nele, algo muito poderoso, Deus começou a me mostrar nesse texto a nossa realidade, os nossos dias. Até mesmo porque é um texto profético, né? Ezequiel é um homem, um profeta, ele profetizou coisas contemporâneas dos nossos dias. E eu me senti nesse momento aqui, enquanto eu estava lendo esse texto, lendo essa história, como o próprio Ezequiel, né? Só que nos nossos dias. E ele disse assim: eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou, me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ossos fala de morte, fala de coisas que já não tem vida. E a gente começa a fazer um panorama dos nossos dias, né? Começa a ver a situação, como ele diz ali no 2, e ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que haviam muitos ossos, e muitos mesmos, e estavam completamente secos. Em algumas traduções vão dizer sequíssimos, né? Ou seja, não tinha vida nenhuma, havia desolação, havia uma situação totalmente deplorável. E se a gente parar para pensar nos nossos dias, os dias que estamos vivendo, nós não estamos diferentes. Se o Senhor nos fizesse ter um panorama geral de toda a situação, de tudo aquilo que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de desolação, um tempo de pessoas sem vida, pessoas que estão aí sem perspectivas, né? E infelizmente é o que temos visto em muitos lugares, com muitas pessoas. E aí o Senhor, ele fala algo aqui interessante para Ezequiel. Ele faz uma pergunta para Ezequiel. Ele diz assim, homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E aí o Senhor, ele me fez essa pergunta, enquanto eu estava meditando nessa palavra, na nossa realidade. Será que a nossa realidade pode voltar ao normal, pode ter vida novamente? Será que o tempo que estamos vivendo, podem ser restaurados? Porque para muitos de nós, para muitas pessoas, a gente vê no Facebook, vê os comentários,
vê as situações que as palavras que saem das pessoas, parece que tudo acabou, parece que não vai ter mais solução, parece que elas já estão condenadas à morte, parece que já não tem mais saída, parece que Deus... Eu até postei agora à tarde, enquanto meditava nessa palavra, nós assistimos um filme, né, Deus Não Está Morto. Há um tempo atrás, esse filme era muito falado, alguns anos atrás, foi muito assistido, e todo mundo, né, empolgado, Deus não está morto, e virou um jargão. E aí a gente tem essa realidade, a gente sabe dessa realidade, que Deus não está morto, Deus está vivo, Ele está muito bem vivo e muito atento a tudo. Mas para as nossas ações, os nossos posicionamentos, as nossas palavras, parece que, mesmo sabendo que Deus está morto, nós vivemos, que Deus não está morto, nós vivemos parecendo que Ele está. Nós vivemos atribulados, desesperados, numa situação, parece que nós não temos um Deus poderoso que está conosco até a consumação dos séculos, como Ele mesmo disse. Nós vivemos a nossa vida desesperados, sem esperança, sem fé. A nossa palavra, o que sai da nossa boca, o que sai dos nossos dedos na internet é só coisa ruim. Só coisas que não edificam. E o Senhor está perguntando para nós nessa noite a mesma pergunta que Ele fez para Ezequiel. Será que tem solução? Vou parafrasear o que Deus disse a Ezequiel. Ezequiel estava vendo uma terra desolada, ossos sequíssimos, uma geração ali morta. Literalmente. E aí Deus pergunta para ele, homem mortal. Né? O que quer dizer homem mortal? Ele está falando, ele está trazendo a nossa... Você é um homem mortal, está trazendo a nossa realidade, quem nós somos. E ele fala, homem mortal, poderá ter vida novamente esses ossos? E a pergunta para nós é, homem, crente, filho de Deus, você que bate no peito e fala que é evangélico, que é isso, que é aquilo, que tem um Deus vivo, Deus está perguntando para nós. Talvez na nossa cabeça agora está passando em toda a situação, todas as mortes que você já ouviu falar, que talvez você testemunhou. Tudo que você está ouvindo na televisão, na internet. E Deus está perguntando, diante de tudo isso, você acha que tem solução? Você acha que pode mudar? Você acha que eu posso fazer alguma coisa? Sabe, todos os dias a gente tem que ter essa mentalidade de olhar para a situação e lembrar que tem um Deus que é maior que isso. Lembrar que tem um Deus que é maior que qualquer coisa ruim que esteja acontecendo lá fora. Nós precisamos entrar em 2021 com uma mentalidade diferente de fé. De uma fé inabalável, de uma fé que vai além do que os nossos olhos veem. Porque é fácil a gente cantar músicas na igreja, é fácil a gente bater palma, é um tanto quanto a gente dizimar e ofertar, a gente crê em coisas que talvez não chegaram até nós. Mas quando chega até nós, como é que a gente tem reagido? Será que a fé ela tem sido inabalável mesmo? Que às vezes a gente prega para as pessoas e quando isso chega na nossa casa, na nossa vida? Quando as situações ruins a gente prega, quando as situações ruins é com o próximo, a gente prega, a gente tem fé para falar, ó Deus, isso, Deus aquilo, mas e aí, quando é para nós usarmos para nós mesmos? Na nossa casa, na nossa vida, quando é no nosso corpo, quando é dentro da nossa família, quando é alguém que nós amamos, qual é a nossa resposta? O Senhor está perguntando para nós. O que você acha? Você acha que pode? Você crê que pode? E aí Deus fez essa pergunta para Ezequiel, diante daquilo que os olhos naturais de Ezequiel estavam vendo. Não era uma suposição, Ezequiel estava vendo a realidade. Aleluia. E parece, nós temos a tendência de pregar que Ezequiel ele fugiu da responsabilidade, né? A gente acha que quando ele dá a resposta que ele dá, ó Senhor, tu sabes, ou seja, é contigo, não é comigo. Mas o Senhor revelou aqui algo interessante enquanto eu li esse texto à tarde. Quando Ezequiel diz, tu sabes, ele estava falando, ele estava dizendo que o Deus que estava falando com ele era poderoso para fazer. Ele não estava transferindo a responsabilidade, ele estava reconhecendo o Senhor realmente pode. Porque o que ele diz, a resposta dele diz assim, Senhor meu Deus, só tu sabes.
se podem ou não. Aleluia. Sabe, Ezequiel estava reconhecendo que Deus é poderoso para fazer ou não fazer. Nós vemos e tivemos notícias de muitas pessoas queridas, pessoas de Deus, pessoas que talvez, né, que a gente olha e fala, puxa vida, essa pessoa, pastores, né, tantas pessoas que faleceram, que falecem, né, todos os dias de Covid ou de qualquer outra doença. E aí a gente fica pensando, meu Deus, por que, né? Por que será? Ai, que coitado, ai meu Deus. Mas Deus, só Ele, permite as coisas. Quando nós somos filhos de Deus, quando eu ouvi pessoas falar, fulano perdeu a luta para o câncer, perdeu a luta por Covid, nós olhamos nessa mentalidade. Mas um filho de Deus, ele nunca perde nada. Porque quem já venceu para ele foi o Senhor. Aliás, a Bíblia vai dizer que quando nós morremos, ou seja de qualquer coisa aqui na terra, a Bíblia vai dizer que nós voltamos para a nossa origem, voltamos para a nossa casa. Logicamente que ninguém quer morrer, né? Ninguém quer passar por isso. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem controle de tudo. Quando Ezequiel fala assim, Senhor, só Tu sabes. Aleluia. Ezequiel não estava fugindo da responsabilidade. Mas quando ele reconhece que só Deus era poderoso para fazer, Deus dá uma resposta para ele. Diz assim, então profetize para esses ossos secos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Meus irmãos, vamos prestar atenção naquilo que Deus está fazendo nesses tempos, nesses dias. O Senhor, Ele tá chamando a sua igreja, eu e você. Nós cantamos aqui que nós somos a noiva apaixonada, que isso, que aquilo, mas vamos tornar isso prático. Vamos dar respostas práticas diante dessa situação. Qual é a mensagem que você tem trazido como profeta de Deus, como homem e mulher de Deus, para esse tempo? Qual é a mensagem que você tem passado? Qual é a mensagem que a gente tem deixado para a terra como homens e mulheres de Deus? De coragem, de fortaleza, de ser forte, de ter fé? Ou nos tornamos mais um na multidão, como os outros por aí? Sabe, é o que nós temos visto. Nós temos visto, todo mundo virou... Está todo mundo igual, falando a mesma coisa. E a maioria das coisas que tem falado é somente sobre derrota. Falta de crer, falta de fé. Mas o Senhor está falando aqui, falou para Josué, então você vai profetizar. E ele disse o que ele ia profetizar. Não é só profetizar. Mas o que ele falou? Deus falou para ele assim, então profetize para esses ossos. Diga a esses ossos sequíssimos que deem ouvidos e atenção à mensagem do Senhor. Agora me diga uma coisa. Se eram ossos sequíssimos, se estavam mortos, se já não havia vida, como eles iam ouvir? Sabe, a perspectiva daquilo, Ezequiel podia falar, Senhor, mas eles não têm corpo, eles não têm nem ouvido para ouvir, só tem osso. Sabe, a dinâmica do Senhor é essa. Porque a gente está esperando uma vacina ser concretizada, ser legalizada, ou alguma coisa, ou a cura para o câncer, ou a cura para a AIDS, para a gente poder falar alguma coisa de Deus. Às vezes a gente fica esperando as coisas clarearem para a gente poder começar a falar de coisas boas. E não é isso que Deus quer, não é isso que Deus fala para Ezequiel. Ezequiel está olhando no seu natural ainda aquela multidão de ossos sequíssimos.
E Deus fala assim, ó, diga a esses ossos que eles ouçam a palavra de Deus, que eles se atentem à palavra de Deus. É claro que talvez aí algum teólogo vai dizer, pastor, mas você está falando besteira, porque aquilo ali era a geração de Israel, que estava assim, era uma palavra. Tudo bem, cara, mas eu quero que você entenda o que Deus revelou ao meu coração. Quero que você entenda o que Deus revelou nessa noite, o que Ele está falando conosco usando esse tempo, usando essa palavra. Nós não podemos profetizar aquilo que nós estamos vendo, nós temos que profetizar aquilo que Deus está falando. Nós não podemos falar simplesmente daquilo que é natural, do caos. Ezequiel estava vendo o caos com seus olhos naturais, mas ele estava ouvindo a palavra de Deus, a voz do Senhor, dizendo para ele profetizar coisas que Deus estava dizendo. O problema é que a gente gasta o tempo olhando as coisas naturais e esquece de ouvir as sobrenaturais que falam no nosso espírito. E Deus está falando para Ezequiel, profetiza, dizem a eles, darem atenção à mensagem do Senhor. Mas eles estão mortos. Ezequiel podia ter esse argumento, eles estão mortos, como é que eles vão ouvir? Primeiro, faça o que o Senhor falou que ia fazer, a hora que eles estiverem restabelecidos, a hora que eles forem um corpo, aí eu falo, porque daí eles vão entender, não. Deus fala com aquele que está morto. Ele falou com Lázaro. Aleluia. Sabe, em João 5:24 diz assim, ó: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. O 25 diz assim, ó: e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora e já chegou. Vem a hora e ela já chegou em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Sabe o que nós falamos, o que nós profetizamos nesse tempo, o que o Senhor está chamando para a gente ser como igreja, irmãos, é sermos atalaias de Deus, é sermos pessoas, homens e mulheres e filhos de Deus, que revelam o Pai. Homens e mulheres de Deus que profetizem a verdade. Mas fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo aquilo. Estão fazendo desse jeito, não me interessa. Eu não fui chamado para falar o que os outros estão fazendo, eu fui chamado para falar o que Deus está fazendo, já fez, está fazendo e ainda vai fazer. Você foi chamado para falar o que Deus já fez, está fazendo e ainda vai fazer. Agora nós ficamos bombardeando as pessoas, as nossas redes sociais, tudo aquilo que nós colocamos à mão, com coisas que não revelam Deus. Aliás, revelam o nosso medo, as nossas fraquezas. E Deus está nos chamando para revelar Ele. Queridos, nós precisamos entender aquilo que Deus está trazendo para nós, a responsabilidade que Deus está trazendo para a igreja. É hora da gente bater no peito e falar, eu tenho coragem para enfrentar e para falar que Deus é poderoso para mudar todas as coisas. Que Deus é poderoso para transformar, que Deus é poderoso para fazer. E Deus poderia levantar aqueles ossos sozinho, sem ajuda sem usar Ezequiel. Podia fazer aquilo para mostrar para Ezequiel. Mas Deus falou para ele. E Ele está falando para nós nessa geração, nesse tempo. A igreja precisa se levantar. E aí no versículo 5 diz assim, Deus continua falando, diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto, eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculo e os cobrirei de pele, porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, ou seja, Deus
Deus está falando aqui, ó, tendões, ó, tudo isso fala daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Toda essa situação, tudo aquilo que Deus está falando que Ele vai fazer e que Ele está fazendo. Para quê? Para que a gente conheça o Senhor. Para que a gente reconheça que Deus ele é o nosso Deus, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. Que Ele é poderoso, Ele vai continuar sendo poderoso, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O próprio Cristo falou que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Agora parece que a gente acha que Jesus mudou de ideia. Parece que, será que Jesus está comigo? Será que Ele está comigo mesmo? É lógico que Ele está, irmão. Se você ainda está respirando aí, se você tem o fôlego de vida, se você está aí ouvindo essa live, se você está aí ainda com a sua família, é porque Ele está com a gente. E ainda que se você não estivesse aqui mais, seria porque Ele já tinha te levado para estar com Ele. Sabe, irmãos, nós precisamos colocar a paz do Senhor em nosso coração. A paz do Senhor que excede todo entendimento, ou seja, que toda essa realidade, irmão, ela não é maior do que o Senhor. E se você é filho de Deus, se você se sente amado pelo Senhor, você tem que se sentir protegido por Ele também. Sabe, às vezes a gente conversa com pessoas e a gente vê o desespero. E eu não falo que simplesmente dessa pandemia, eu estou falando de muitas coisas. Pessoas desesperadas, com medo de não ganhar dinheiro. Pessoas desesperadas, com medo de que vai acontecer alguma coisa com um familiar seu. Pessoas desesperadas por causa disso, por causa daquilo. Pessoas perdem o sono. Irmãos, isso só revela a nossa falta de fé. Isso só revela a nossa falta de que a gente não crê no cuidado de Deus. Ezequiel, ele teve, como eu disse, o Senhor poderia levar ele numa outra situação. Falado para Ezequiel, presta atenção no que eu vou fazer. Só fica olhando. Mas Deus falou para ele o quê? Fala, profetiza, libera. É isso que Deus está falando para a gente nesses dias. Aí no versículo 7, Ezequiel vai falar assim, então eu profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Nós não fazemos nada, nós não podemos fazer nada de nós mesmos, irmãos. Até porque Jesus falou que sem mim, nada podeis fazer. Então a nossa palavra, a nossa revelação, o nosso profetizar, o nosso estabelecer é conforme, ou seja, no formato daquilo que Deus nos deu. Olha só, enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. O Senhor tem falado muito forte ao nosso coração, ao nosso espírito. A pastora Fran compartilhou comigo, e a gente ouviu outras pessoas já falando isso. De surpresas de Deus para o ano 2021. E não são surpresas desagradáveis, talvez, como a gente teve, né, em 2020. O Senhor tem falado que serão surpresas boas. Não serão surpresas naturais, mas sobrenaturais. Coisas que Deus
Ele está liberando, Ele já liberou e que vai nos alcançar. Aqui nós vemos que, olha só, Ezequiel está falando, enquanto eu profetizei, conforme a ordem que Deus tinha me dado, eu comecei a testificar daquilo que Deus estava fazendo. Olha só o que ele diz. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, eu ouvi um barulho. Sabe qual é o problema que a gente não ouve a Deus? Porque quando a gente fala... Isso aqui é interessante. Quando a gente fala, a gente quer ouvir só a nossa voz. Enquanto eu estou falando, dificilmente eu quero ouvir ou paro para prestar atenção no que o outro está falando. Eu só quero que prestem atenção no que eu estou falando e ouçam a minha voz, inclusive eu. A maioria das pessoas faz isso, grava um áudio no WhatsApp e depois solta para ver como é que ficou. Não falou besteira, se não... A maioria das pessoas são assim. Não vou cravar 100%, mas a maioria é. Pelo menos vai ouvir o áudio uma vez do que falou no áudio. Olha só o que Ezequiel diz. Enquanto eu falava, eu ouvi um barulho. Sabe, quando Deus manda a gente profetizar, a gente tem que estar bem atento com os sentidos espirituais muito aguçados. Porque nesse processo, enquanto a gente está falando, profetizando, a gente tem que ver os sinais acontecendo. Deus vai revelar os sinais. Você vai ver, quando você mudar o seu vocabulário, o seu posicionamento, quando você começar a falar daquilo que Deus está falando e não daquilo que o homem está dizendo, não daquilo que o jornal está falando, não ficar replicando aquilo que o mundo do caos está fazendo, você vai começar a ouvir os barulhos do milagre de Deus. Você vai começar a testificar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, dos cuidados que Deus está tendo na sua casa. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo. Primeiro, fazer conforme aquilo que Ele mandou você fazer. Falar aquilo que Ele mandou você falar. Parar de ficar falando aquilo que o mundo está falando. A Bíblia diz, não vos amoldeis, ou não andar em conformidade, não vos conformeis com o padrão desse mundo. Mas aqui Ezequiel está falando assim, enquanto profetizei conforme, ou seja, em conformidade com aquilo que era do céu, o milagre começou a acontecer. Mas enquanto você estiver falando em conformidade com aquilo que a terra está dizendo, com aquilo que o mundo está falando, aquilo que o mundo do caos está fazendo, você não vai conseguir ver os milagres de Deus na sua vida. Tem muita gente com o milagre travado, porque tem falado, porque tem deixado a sua vida ser governada pelo mundo, e você não tem prestado atenção. Então, quando você não ouve aquilo que Deus está falando, você também não fala conforme Ele pediu para você falar, para você viver. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. A gente fica, Deus não está operando, está fechando as portas, mas o que você está profetizando, meu irmão? O que você está falando? É em conformidade com aquilo que Deus está revelando, ou você está falando em conformidade com aquilo que o mundo está fazendo? Sabe, um dia eu ouvi uma palavra, lendo o livro de Jó, ele disse assim, o que eu mais temia me sobreveio. E sabe qual era a oração de Jó, em todas as suas orações, seus sacrifícios? Sabe o que ele só pedia para Deus? Senhor, guarda os meus filhos, guarda os meus bens, guarda isso, guarda aquilo. Era só isso que Jó pedia. E foi nisso que aconteceu, por isso ele liberou essa palavra. Deus foi carrasco, ele foi... Não, existia um propósito nisso. Mas sabe que às vezes a gente vive coisas que a gente fala. A gente atrai coisas que a gente vive profetizando. Então a gente tem que cuidar com aquilo que a gente diz, irmão. A Bíblia diz que na nossa boca há bênção e maldição. Nós precisamos falar daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está trazendo, do que a palavra me diz. Sabe, nós cristãos temos uma grande missão, que é revelar o Senhor, revelar a sua palavra. Ezequiel aqui teve uma grande missão, e falar assim, olha, vocês têm que estar atentos à palavra de Deus.
O Senhor está falando para nós nesses dias, irmãos. Está nos alertando. Vamos profetizar aquilo que Deus está falando. Em nome de Jesus. Profetiza o que Deus tem trazido ao seu coração. Não o que os seus medos, não o que os seus anseios, não o que a gente pensa, a gente acha, mas aquilo que Deus está trazendo. Pastor, mas eu quero trazer o que Deus está trazendo, mas eu não consigo, eu não sei o que Deus quer. Você não sabe o que Deus quer porque você tem gastado seu tempo com aquilo que é terreno, simplesmente. Nós temos gastado o nosso tempo nas lutas diárias, na força do nosso braço, e a gente está se cansando. E temos deixado de ouvir o que o Senhor tem. Mas o Senhor está nos trazendo nessa noite, em nome de Jesus, nos conduzindo, assim como Ele fez com Ezequiel, a um lugar onde Ele vai revelar que ainda que os nossos olhos estejam vendo o caos, nós vamos ouvir a voz dEle e seguir as suas instruções. Foi o que Ezequiel fez. E aí ele diz, enquanto eu falava, eu ouvia um barulho. E aí no 8 ele diz, enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões, músculos e depois de pele, porém não havia respiração. Então, enquanto ele falava, ele ouviu um barulho. E enquanto ele olhava, ele testificou do que Deus estava fazendo. Aleluia. Quando eu li essa palavra agora à tarde, eu me lembrei de uma que dizia assim, ó, crer contra a esperança. Crendo contra a esperança. Eu não me lembro onde está esse texto. Na verdade, eu não parei para procurar ele. Mas eu sei que existe essa palavra, crendo contra a esperança. Era mais ou menos o que Ezequiel estava vivendo naquele momento. Quando Deus leva ele, revela aos seus olhos naturais o caos, chama ele, fala assim, o que você acha, o que você crê? Ezequiel reconhece que só Deus podia fazer, e Deus fala assim, então eu vou fazer através de você. Fala aí, profetiza. E ele olhando aquele cenário, ele poderia recuar e falar, Deus, mas eu não creio nisso. Eu acho que não, tem que ser de outra forma. Mas o que ele fez? Creu na palavra de Deus, no que ele estava ouvindo do Senhor, e profetizou, mesmo que aquilo que os seus olhos estavam vendo eram contrários. E quando ele começou a profetizar conforme o que Deus falou, começou a acontecer os milagres. Eu não sei o que você está vivendo, quais são os seus medos aí na sua casa. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, seja quais forem a situação, seja quais forem os caos que você está vendo aí na sua família, na sua casa, talvez na sua vida física, na sua saúde, talvez no seu ministério, eu não sei qual é o caos. Mas se você ouvir a Deus e profetizar conforme Ele está te dizendo, eu profetizo em nome de Jesus que daqui uns dias os seus olhos vão começar a testemunhar, testificar daquilo que Deus está fazendo. Os seus olhos vão testificar, como Ezequiel começou a testificar aqui. Os seus ouvidos vão ouvir o mesmo barulho. Tudo voltando para o lugar. Tudo se ajeitando. Sabe por quê? Porque só Deus pode fazer de um caos um exército. Só Deus pode mudar a situação de um ambiente. Nós estamos aqui desesperados, Senhor, é o remédio, a vacina, é isso, aquilo. Sabe o que eu quero te dizer em nome de Jesus nessa noite? Que é Deus. Quero que você diga, Senhor, Tu sabes, só Tu sabes. Senhor, só o Senhor é a resposta. Só o Senhor tem a resposta. Aleluia. E aí no meu versículo 9 diz assim, então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para o vento. Aleluia. Isso aqui é profético, irmão. Você consegue ver o vento? Alguém consegue ver o vento, a não ser se prestar atenção nas coisas ao redor? Você só vê que há vento quando você sente na sua pele. Você só vê que há vento quando você olha para uma árvore e ela está balançando suas folhas. Aleluia.
Mas agora eu quero te dizer que Ezequiel estava num vale. E eu acredito que nesse vale não havia árvores. E aí Deus fala algo interessante para ele: profetiza para o vento. Sabe o que isso quer dizer ao primeiro momento que eu li isso aqui, profetiza para o vento? É você achar, cara, que eu estou fazendo uma coisa sem sentido. Cara, eu vou profetizar para o vento, meu. Mas o que ele faz? Ele diz o que o Senhor mandou ele dizer, e o Senhor disse assim: ó, diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos, a fim de que vivam de novo. Aleluia. Quando você fala aquilo que Deus está mandando você dizer, meu irmão, acontece. O próprio Deus poderia falar para o vento, porque agora não estava falando mais para os ossos sequíssimos, estava falando para a questão da natureza. Estava falando para aquilo que envolve as condições naturais. O próprio Deus poderia falar para o vento. Assim como Jesus, quando acalmou a tempestade, Jesus falou: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E aconteceu. Sabe o que Deus está falando para nós? Que Ele nos deu autoridades, irmãos, para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu autoridade nessa terra, até mesmo para falar em questão da natureza, as coisas naturais. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus: há mais poder em nós do que em qualquer coisa na terra. E não é porque é nós a força do nosso braço, não, é porque aquilo que habita em nós é maior do que tudo, porque é o próprio Deus. Sabe, Deus, Ele quer que você tenha no seu espírito, na sua realidade, na sua mente, essa realidade do que maior é o que está em você, maior é o que está em mim, do que aquilo que opera no mundo. Nós precisamos bater no peito sim e dizer assim: Deus habita em mim, e maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. E não se esconder. Nós temos que enfrentar. Você precisa enfrentar aquilo que você tem que enfrentar. Nós precisamos lutar, nós precisamos abrir a nossa boca e falar: aqui não. Aqui não, porque aqui Deus é quem manda, Deus quem opera, a não ser que Ele queira. A não ser que seja a vontade dEle. Nós precisamos aceitar toda a vontade do Senhor. E no versículo 9 nós lemos ali Deus pedindo para Ezequiel profetizar para o vento. Porque se ele profetiza para o vento, o que Deus está falando, olha só: diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre os corpos mortos, e que, a fim de que vivam de novo. E aí Ezequiel diz no versículo 10, então profetizei, mais uma vez ele diz conforme, ou seja, segundo a ordem que eu havia recebido. E a respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. E havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Aleluia. E aí o Senhor diz mais uma palavra para ele, diz assim: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetiza para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Ou seja, o Senhor está falando: eu colocarei as coisas em ordem, eu colocarei todas as coisas no lugar. Aleluia. Porque só Ele pode, irmão. Não adianta a gente esperar de nada da terra.
Porque se Ele não fizer, se Ele não permitir, se não for a vontade perfeita e suprema do Senhor, não adianta. Aleluia. Por isso que a minha esperança não está em homens, a minha esperança não está em situações, a minha esperança não está naquilo que o mundo está dizendo, não está naquilo que os homens estão falando. A minha esperança está no Senhor. A minha fé está naquele que criou os céus e terra. A minha fé é aquele que fala assim, que se Ele mandar, tem que acontecer. Assim como Ezequiel falou, Deus falou para Ezequiel: profetiza ao vento e diga que eu estou mandando. Aleluia. Aleluia. Sabe, às vezes Deus fala com a gente para a gente usar essa autoridade dentro da nossa casa e a gente fica com medo. Sabe por quê? Porque a gente está mais preocupado com aquilo que os nossos olhos estão vendo. Mas Deus está nos chamando para ter a mesma autoridade que Ele deu para Ezequiel. Ele falou: faça conforme eu estou dizendo, que você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. E nós vimos ali, não vou ler o resto do texto, Deus falando: eu vou abrir os túmulos e tirar para fora os mortos, e desses mortos farei um grande exército. Aleluia. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, irmãos. Em nome de Jesus. Respire no Senhor. Respire no Senhor. Nele está toda a fonte de vida. Nele está tudo aquilo que precisamos. No Senhor. Não está em situações, não estão em coisas, não estão em nada, estão no Senhor. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Quero que você, em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, debaixo dessa revelação, debaixo daquilo que Deus falou ao seu coração e vai continuar falando, em nome de Jesus, você aí na sua casa, se você puder fechar os seus olhos, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Talvez você diga: pastor, eu preciso ser essa pessoa. Eu preciso voltar a reconhecer que o Senhor, Ele é o Deus da minha vida, é o Deus da minha casa, é o Deus dos meus filhos, é o Deus da minha saúde, é o Deus dessa terra, é o Deus de tudo, e não há nada maior do que Ele. Eu preciso voltar a ter a certeza disso no meu coração, no meu espírito. Eu preciso me encher mais de Ti, Senhor. É uma coisa que eu te digo em nome de Jesus: se encha do Senhor, não se encha de porcaria do que você vê na internet. Não fique multiplicando aquilo que está falando. Ah, mas é verdade. Não importa se é verdade da terra. Nós precisamos viver a verdade do céu. Você precisa viver a verdade do céu, não a verdade da terra, não a verdade que os seus olhos estão vendo. Porque se Ezequiel vivesse e cresce na verdade do que os olhos dele estavam vendo naquele momento, ele não teria profetizado, ele não teria falado conforme o Senhor tinha ordenado. Porque o seu coração ia se entristecer, o seu coração ia se encher de amargura, o seu coração ia se encher de tristeza, e ele não ia crer. Então eu digo para você nessa noite, em nome de Jesus: enche o seu coração do Senhor, da palavra de Deus, da glória de Deus, da fé. Aleluia. Viva cada dia como se fosse o último, em nome de Jesus. Mas não no medo da morte, não, mas na certeza da vida eterna. Aleluia. Viva cada dia, irmão, em nome de Jesus Cristo. Curta a sua família, curta a sua esposa, curta seus filhos, seu marido. Curta as coisas que Deus te deu, que Deus deu na sua vida. Em nome de Jesus. Para de viver uma morte que não aconteceu ainda. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo vida na sua vida, meu irmão e minha irmã. Em o nome do Senhor Jesus. Para de viver coisas que ainda não aconteceram. Nós precisamos entender, queridos, que deu o fôlego de vida que Deus nos deu para hoje, é para hoje. Então respire nele hoje, viva nele hoje, em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluias. Sabe, uma das coisas que muitas vezes faz com que a gente oscile na nossa fé. Quando nós recebemos uma palavra como essa, e às vezes manhã, segunda-feira, e aí a gente amanhece cheio de gás, e fala, não, eu vou profetizar, eu vou crer, mas aí a gente profetiza, e a gente acredita nessa palavra, a gente libera palavras sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, mas as circunstâncias vêm, que parece que todas as vezes que a gente crê, que todas as vezes que a gente libera uma palavra, parece que vem alguma coisa para tirar a nossa fé. Não acontece isso? Quantas vezes você foi lá e falou, não, agora eu vou profetizar, eu vou crer, e aí acontece alguma coisa que faz com que você desanime, que faz com que você perca a fé na palavra que você mesmo havia liberado e havia profetizado. É interessante que nessa palavra, que no capítulo 7, Ezequiel diz assim, eu profetizei. Ou seja, ele creu, eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um grande barulho. Todas as vezes que você profetizar, vai acontecer um grande barulho. Todas as vezes. Por quê? Porque havia um número enorme de ossos. E quando ele começou a profetizar, esses ossos começaram a se juntar. Na minha versão aqui, diz assim, um som de um chocalho. Começou a haver um barulho, um ruído muito forte. E às vezes é exatamente isso, que quando você vai liberar uma palavra, quando você vai profetizar algo, esse barulho forte vai vir. E aí o que acontece? Nós nos confundimos. Porque achamos que esse barulho está vindo para nos matar, para nos tirar do foco, para nos desanimar. Quando na verdade esse barulho é o simples alinhar de Deus sobre aquilo que você profetizou. Então entenda que todas as vezes que você se posicionar como um profeta do Senhor, vai haver um grande barulho. Mas que esse grande barulho precede o alinhamento do que o Senhor está fazendo. O que nós precisamos é continuar crendo, apesar do barulho. Porque aqui houve uma etapa. Ele profetizou e os ossos começaram a se juntar. Ele tornou a profetizar e a vida veio. Só que muitas vezes, quando vem o barulho, a gente já não profetiza mais. Nós precisamos entender que é um tempo de profetizar, apesar dos barulhos que acontecem, porque esses barulhos são o Senhor alinhando a nossa vida, a nossa casa, colocando osso com osso, colocando nervos, tendões, carnes, tudo no lugar. Que em nome do Senhor Jesus, você possa profetizar, apesar dos barulhos, e entender que eles são permissão de Deus para alinhar a sua vida e a sua casa. E que nessa noite, em nome de Jesus, você possa dizer, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver, Senhor, essa tua palavra, a tua promessa. Eu quero profetizar. Então, Espírito Santo, vem e faz arder no meu coração mais uma vez. Amém? Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você pode dizer isso onde você está? Faz meu coração arder, Senhor. Eu quero, Pai, nesse ano de 2021, sentindo meu coração queimar pelo Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar. Eu quero, Senhor, viver o novo de Deus sobre a minha vida. Eu quero desfrutar do Teu sobrenatural. Eu quero viver a Tua plenitude. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Santo é Teu nome, Jesus. Amém, queridos? Que essa palavra ela continue gerando no seu coração, que ela continue falando, que ela continue bradando no teu espírito, em nome de Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus. Lembre todos os dias, deixe o Espírito Santo te lembrar, te trazer a memória que maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Que você é um agente de revelação de Deus nessa terra, não de caos. Que você é um agente transformador de vidas. Você é um agente de Deus nessa geração, nesse tempo. Amém? Que você possa, em nome de Jesus, ter uma semana poderosa na glória de Deus, na presença de Deus, na unção do Senhor. E eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que o cuidado do Senhor, que a glória do Senhor, que a presença do Senhor, ela está contigo. Assim como foi como o povo no deserto, assim como foi em todos os dias, assim como foi como Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, assim como foi com os discípulos enquanto eles ministraram, enquanto eles viveram ali pregando como foi o mandamento do Senhor, assim também Ele é conosco, em nome de Jesus. Ele está conosco, Ele é conosco, é Deus Emanuel, Deus conosco, aleluia, Deus conosco, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu queria que a gente encerrasse com essa canção, ao qual nós estamos cantando aqui, em nome de Jesus, né? Que você possa, em nome de Jesus Cristo, desfrutar da paz que excede o entendimento. Viva algo novo que Deus tem para esse ano 2021 nas nossas vidas. Deus tem algo poderoso, grandes revelações sobrenaturais, revelações, surpresas sobrenaturais sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Mas saiba que você precisa trazer à existência aquilo que ainda não existe. E como que eu faço isso? Crendo em nome de Jesus, crendo contra a esperança, crendo contra tudo e todos, contra toda aquilo que seus olhos naturais, seus ouvidos naturais ouvem, seus olhos naturais veem, aquilo que você testifica simplesmente pelo natural. Comece a viver e falar e profetizar aquilo que seus olhos ouvem no Espírito, em nome de aquilo que seus ouvidos ouvem no Espírito, que seus olhos veem no Espírito, em nome de Jesus, porque a palavra diz que nós não andamos mais por vista, mas andamos por fé. Eu profetizo isso na sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho fé. A Bíblia diz: quem não tem fé, peça ao Senhor.
Peça ao Senhor, porque Ele a dá com generosidade, Ele acrescenta na sua vida, em nome de Jesus. Como que você quer ter se você não tem relacionamento com Ele? Busque Ele, busque a presença dEle, em nome de Jesus. Cante conosco, eu quero viver algo novo. Diga isso no seu coração, no seu espírito, diga isso na sua casa, em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, Deus. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Sim, Deus. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre Ai, Senhor, um novo amanhecer sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre o Paraná, sobre a nação. Ah, Espírito Santo, vem, vem, vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga mais uma vez, Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Tenham uma semana poderosa da glória de Deus na presença do Senhor, cheio da unção do Senhor. Viva o sobrenatural de Deus, caminhe no sobrenatural de Deus. Em o nome de Jesus, acalma o teu coração, tenha paz no seu coração e tenha toda a fé que o Senhor Ele está conosco, em nome de Jesus. Estamos à disposição de todos vocês. Se precisar de algo de nós, entre em contato, nos chame. Estamos, em nome de Jesus, à disposição mesmo de cada um dos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Obrigado por ter estado conosco. E até a próxima, em nome de Jesus.